Para mim ainda não começou aqui, vamos esperar um pouquinho ver. Tá, agora começou. Estão me enxergando bem aí? É que às vezes estão ouvindo bem? Sim. Tá bom, professor? Tudo tranquilo, então tá. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? Segundo o Ari, provavelmente esse ano se forme alguns, eu não sei se todos, eu não sei como é que tá, cada um tem uma caminhada aí, se ficou alguma disciplina para trás ou não, não sei. Então, mas o professor Artênio já falou ali que esse semestre, o primeiro semestre, é certo que a gente vai continuar dessa forma, remota, e o Conselho Superior ainda não se reuniu para definir o segundo semestre, até porque a gente tem muita incerteza ainda. Mas a gente já aprendeu bastante com o ano passado, né, nesse modelo virtual ou remoto, vamos dizer assim, né? Eu acredito que, de certa forma, deu muito mais trabalho, mas para quem foi meu aluno, eu tenho certeza que facilitou bastante. Até por ter como fazer os trabalhos em casa e consultar com os colegas e coisa e tal. Não vamos entrar em detalhe nesse sentido, mas eu acredito que tenha facilitado, mas não que seja fácil, ser trabalhoso, né? Porque essa organização não é só uma disciplina, são umas quantas disciplinas, então tem que se organizar. Vocês viram que a coisa tem que ser bem organizada, mas para não gerar correria no final, né? Então, quem já trabalhou comigo, a maioria do ano passado, acho que o ano passado, acho que só a Lauren e a Nathalie que não trabalharam comigo, acho no semestre passado. Não sei se a Daniele teve disciplina comigo, não me lembro. Sim, teve. É assim, ó, a metodologia é praticamente a mesma, tá? Postar tarefas lá para vocês fazerem, né? Se for o caso, se, né, precisar, né, prorrogar para enviar, não tem problema, é só me pedir. Né? Procurem fazer, procurem se organizar nesse sentido. Né? Essa disciplina é uma disciplina, eu digo que é fácil, mas é trabalhosa. Né? Então, no caso de vocês podem fazer o auxílio do Excel, das planilhas, mas em sala de aula eu sei que teria que ter o uso da calculadora, né, que dificulta bastante, porque é cálculos muito extenso numérico, né, porque a resolução numérica, ela vamos dizer assim, um auxílio para aproximação tanto de cálculo de derivada, cálculo de integrais, que são, né, funções muito complexas, então, para não ter uma solução, às vezes, funções que não têm soluções analíticas, né, solução numérica, ela dá uma aproximação muito boa da solução. Então, existe uma infinidade de métodos numéricos para cálculo, né, dessas funções, de soluções de alguns problemas que, principalmente a engenharia, por exemplo, ela usa muito métodos numéricos para aproximação de estruturas muito complexas. Então, tendo uma aproximação boa, às vezes, não há uma necessidade de ter exatidão. É claro que tem que ter, né? Quanto mais preciso, e hoje com os computadores com a capacidade maior de processamento, ele tem uma facilidade muito maior, né, de aproximação desses cálculos. Então, vem ganhando, né? Esses últimos 15 anos aí, a informática ganhou muito. Vou pegar lá na época da minha graduação, lá, século passado,
existia erro de cálculo, às vezes, quando colocava no computador, por causa da capacidade de armazenamento de memória. Hoje isso, né, existia já computador, tá? Era a capacidade de processamento era menor, a capacidade de armazenamento era menor, né? Mas a ideia de cálculo era a mesma, só tinha limitações físicas, na verdade. E hoje, a limitação dos computadores, hoje, né, pegar o celular tem mais capacidade que nós tínhamos há tempo atrás. Então, mas são coisas que são trabalhosas, são questões trabalhosas, né? Vamos dizer, um método de interação que tu vai fazer à mão em sala de aula, por exemplo, para te aproximar uma raiz, uma solução numérica, às vezes tu tem que fazer até 15 passos de interação, né? Que é a substituição numérica. Então, aquele laço que você faz, aquele retorno de cálculo, a aplicação, né? Ele exige bastante cálculo. Então, é cansativo, é trabalhoso, né? Mas não são conteúdos difíceis, né? São conteúdos, às vezes pega alguma função que tem que integrar ou derivar 2 vezes, depende do método que tu vai, e são funções que você sabe que geralmente as funções trigonométricas às vezes não são tão simples, ou tu precisa às vezes fazer por substituição, né? Retorna todo o cálculo 1, 2, 3 e 4 que vocês já fizeram. Mas que não é difícil. Então, tem que ter em mãos uma calculadora, tem que ter em mãos tabela de derivação, integração, essas coisas que são suporte para isso. Né? Então, eu vou começar mostrando, o primeiro passo é o meu plano de trabalho para vocês, depois já entro na parte no critério de arredondamento e depois mudança de base, números decimais e mudança de base. Eu vou trabalhar só com decimal e binário. Existe outros tipos de mudança, mas eu não vou trabalhar com outros. Mas vocês vão ficar sabendo que existem outras mudanças de base, né? Mas não necessariamente vão trabalhar. Vão focar em decimal e binário por o que mais aparece, na verdade, para nós hoje, por causa da questão da própria comunicação da informática mesmo, né? O sistema binário é usado na informática e o sistema decimal é o nosso sistema. Então, basicamente isso. A princípio, vou mostrar aqui. Deixa eu... eu tenho que... Vou apresentar para vocês, então, a tela. É bom, né? Antes que eu comece a falar. Estão enxergando aí? Sim, perfeitamente. Tá, isso foi postado lá para vocês, o meu plano de ensino. Tá? São 4 períodos semanais, geralmente nas segundas-feiras, né? E o conteúdo, a ementa é propagação de erros em aritmética e ponto flutuante. Essa parte de estudo de propagação de erros em aritmética e ponto flutuante, na verdade, eu vou trabalhar basicamente com ele com um arredondamento. Critério de arredondamento ABNT. Não vou entrar na questão de somatório de propagação de erros ou não, né? E ponto flutuante, na verdade.
porque o que importa aqui, na verdade, é exatamente quando vocês estão fazendo somas e multiplicações, e o que importa, basicamente, é o critério de arredondamento. Como que vocês vão fazer esse arredondamento para que não se propaguem erros, né? Então, basicamente é isso. E nessa parte aqui tem a parte de mudança de base, aí fala ali alguma coisa assim. Refinamento de soluções de sistema, quando tu quer encontrar, e aí nós vamos falar lá que é o teorema de Bolzano, praticamente, que é para critério de soluções de sistema. Então, tu quer aproximação de sistemas que não são sistemas que têm solução real. A gente chama, quanto mais tu vai aproximando essa função, ela vai ter uma solução diferente, ela não tem uma solução exata. Então, tu precisa fazer um refinamento. Como que se faz esse refinamento? Né? Aí, cálculo de raízes de funções algébricas e transcendentes por métodos numéricos. Aqui a gente vai trabalhar com métodos numéricos de método da abscissão, método de Newton, método das cordas. Provavelmente eu vou trabalhar 3 métodos, né? De iteração linear eu vou só, talvez passe para vocês alguma coisa, mas não vou trabalhar, porque senão a gente vai ficar muito tempo nessas. Mas para que vocês entendam que tem métodos para encontrar raízes dessas funções. Um exemplo bem rápido aqui, vamos ver se eu consigo definir aqui. Um exemplo aqui, ó. Deixa eu tenho uma raiz de uma função nesse caso aqui, ó. E aí eu quero, ela não é exata. Se eu fosse dar um loop, botar uma lupa nessa função, ali onde ele corta o eixo do x, que é a raiz dessa função, ele vai aumentando e vai cada vez chegando numa solução diferente. Quanto mais casas depois da vírgula, ele não teria uma solução exata. Então, quanto mais eu colocasse a lupa para ir achando, eu ia encontrando uma solução diferente. Então, depende do critério que eu quero uma solução que seja verdadeira até a segunda casa depois da vírgula, até a terceira casa depois da vírgula, até a quarta casa depois da vírgula. Então, eu preciso de fazer esse refinamento, encontrar o intervalo onde existe essa função e determinar onde eu tenho que parar. Depende do critério que eu quero parar, se eu quero 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, 4 casas. Então, é o critério de parada que eu defino. Quando eu defino o intervalo, vamos dizer que aqui é o intervalo da raiz, ó, daqui até aqui, e aí eu vou dando um loop, existe um dos métodos de aproximação é o método da abscissão. O que eu faço? Eu separo, né? Para eu saber que tem uma função aqui, eu tenho que a função f de x aqui é negativo e aqui em cima é positivo. Então, se f de a, função lá de baixo, vezes a função f de b, que é aqui em cima, aqui é o b e aqui é o a, vamos dizer assim. Se ela for menor que 0, significa que uma é positiva e a outra é negativa, o produto disso significa que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então, eu vou definindo isso aí, né? Eu diminuo esse intervalo, corto esse intervalo, o método da abscissão é trabalhar pelo meio. Corto no meio vamos dizer que aqui é o meio, ponto médio, e fico com esse intervalo aqui. Por que eu fico com esse intervalo? Porque aqui é positivo e aqui é negativo. Depois eu divido ao meio de novo, daí eu vou ficar com esse intervalo aqui. Por quê? Porque aqui o intervalo é negativo e lá é positivo. Divido ao meio de novo, fico com um positivo e um negativo, e assim eu vou fazendo sucessivamente um dos métodos numéricos para achar essa raiz que não é uma raiz exata, mas é uma raiz que quanto mais tu aproxima dela, tu vai ter uma solução. Então, tu tem que ter um critério. Esse é um dos tipos do método, né, que ele vai encontrar essa raiz, né, conforme o teu critério de parada. No caso, usando esse método da abscissão. Existem outros métodos, que é o método
Aí ele usa a integral ali, eu vou explicar esses métodos, a integral do ponto, né? Então, ele vai aproximando através da integral, que é o método de Newton. Né? Existe o método das cordas também, que ele passa uma corda. Então, são vários tipos de métodos, né? Que vai fazendo essa... Tem uns que convergem muito mais rápido, outros menos, depende da função que está se usando. Aproximação de funções, né, é o mesmo caso aqui que eu estou falando. Interpolação polinomial. Então, nós vamos trabalhar com interpolação polinomial. O que seria isso? Né? Mesma coisa, eu tenho outra forma, eu trabalho com uma pesquisa lá, que eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, faço pesquisa, e eu quero achar essa função que passa por todos esses pontos aqui. Né? Tendo 4 pontos, né, eu poderia gerar uma função polinomial de grau 3. Né? Tendo 3 pontos, eu gero um polinômio de grau 2. Eu tenho 2 pontos, eu gero um polinômio de grau 1. Então, assim sucessivo. Se eu tiver, depende das informações que eu tiver, eu faço uma interpolação polinomial. Né? Conforme esses pontos que eu tenho, eu gero uma função que representa esses pontos que eu fiz uma pesquisa. Então, eu posso, né, fazer pesquisas de algumas coisas e, a partir daí, gerar esse polinômio que representa aquilo ali. Pode, às vezes, representar melhor, e aí tem teorias para isso. São coisas que a gente vai trabalhar. Outra coisa que a gente vai trabalhar é com a parte de integração numérica, que eu já falei isso, né? Com funções extremamente complicadas, existem métodos de aproximação numérica. E aí existem vários tipos de métodos lá de integração numérica. Pega a integral, né, de uma função e separa, e aí é que está a questão. Né? Você sabe que a solução de uma integral, né, uma área, e vamos dizer que tu queira essa área daqui até aqui. Né? Então, essa integração numérica, ela pega um intervalo de A até B e faz uma separação de retângulos. É como a noção mesmo de integração. Né? E aí, quanto mais intervalos vocês fizerem, conforme a metodologia que vai ser usada, né, da integração, tu vai chegar numa solução numérica mais aproximada. Quanto mais intervalos tu dividir, mais próximo do intervalo que tu encontra. Aí depois a gente pode até fazer algumas simulações de integração de funções que são exatas, que tu consegue resolver, que não são difíceis, e faz uma comparação com os métodos numéricos. Né? Vocês podem ver depois, vão ver que em algumas a solução é muito próxima daquela... Né? Só uma diferença lá na segunda casa depois da vírgula, na terceira casa depois da vírgula. Né? Então, e às vezes isso... na engenharia, essa diferença mínima ali praticamente não influencia, né, naquilo que tu está aplicando. Então, várias vezes, hoje não tem problema eu digo, questão computacional hoje não é o problema, né, mas mais atrás tinha problema nessa questão. Então, a questão numérica, ela ganhou muito espaço na época. Hoje, né, tu resolver, é só quando são funções muito complicadas mesmo, que não tem solução, daí tu aplica uma integração numérica, mas tu já sabe que elas são muito próximas da solução real. E resolução de equações diferenciais pelo método de Ruji-Kutta, né, que é um método numérico também. Então, notem que vocês vão trabalhar com soluções de cálculo numericamente. Então, basicamente, a ementa da disciplina é trabalhar com tudo aquilo que vocês viram em cálculo, né, mas com, vamos dizer assim,
no viés numérico, né? Então, solução numérica daquilo que vocês já viram. Então, tem aqui a questão do objetivo, isso aqui está lá no PPC, do curso, né? Objetivo geral específico, a metodologia. O que eu quero dizer com isso? Como eu vou fazer a questão da avaliação, na verdade, né? Provavelmente, para fechar a primeira nota, três trabalhos avaliativos para vocês entregarem, né? Via tarefas. E depois a segunda nota também. Então, como que vai ser distribuído essa carga horária das 72 horas que diz aqui, né? São 72 horas. Eu coloquei 16 horas em abril, 20 horas em maio, 20 horas em junho e 16 horas em julho. Em junho, provavelmente a gente vai ter que marcar uma aula no sábado aqui. Mas aula no sentido, né, de postagem de material e coisas para vocês trabalharem. Então, o único, para completar 72 aqui, nas segundas-feiras que eu olhei aqui, todas elas iria faltar 4 horas, né, que é uma aula, né? Então, eu coloquei junho aqui, eu não sei se vai ser nesse junho, porque eles não me passaram ainda os sábados letivos, mas eu tenho até junho daí para registrar. Provavelmente em junho tem alguma coisa. Hoje estavam falando que as férias já começam em 2 de agosto. Eu ia colocar para agosto, mas aí já fiquei sabendo hoje que 2 de agosto já termina o semestre. Então, basicamente é isso aí. Tá? O resto vocês já sabem, né? Não vou... Dei uma lida depois. Eu gosto muito desse livro aqui do Barroso, né? Leônidas Conceição Barroso, principalmente na parte dos métodos de aproximação ali, mas não quer dizer que não possa usar outro também, eu tenho usado outros, né? A princípio, vou tentar, estava tentando um livro digital para vocês aí, até fui entrar a biblioteca, estavam falando lá que a gente tem, mas não consegui. E a minha senha agora não sei o que houve, lá deu algum problema. Eu estou fazendo o curso de sistema de informação, algumas cadeiras lá de programação, e aí eu acho que por ser aluno e servidor, eu não sei o que deu. Deu algum bug, não sei, amanhã eu vou ter que resolver isso. Então, basicamente está lá, está postado para vocês. Se mudar alguma coisa, eu volto a falar com vocês. Alguma pergunta? Ó, tem alguém querendo entrar aqui, ó. Procurem entrar, usar os seus e-mails institucionais, tá? Senão vocês podem ficar e pedir. Eu não vi que estava o Romário querendo entrar aí. Então, use os e-mails institucionais para não perder tempo de acesso, né? Daí entra sem ter que autorizar, né? Tranquilo? Dúvidas aí da aula? Alguma pergunta aí? Não? Tranquilo. Tranquilo, tá? A outra coisa que eu fiz na aula no semestre passado é, assim que termina a minha aula, uns 20 minutos o Google Meet me manda a gravação, eu baixo
e posto lá no YouTube, lá e mando o link para vocês. Daí vocês têm acesso, porque, não tem como colocar no Siga, porque as aulas às vezes ficam muito... O arquivo fica muito grande, muito extenso, muito... E aí ele não vai via... Mas o senhor pode pegar no Drive ali e gerar o link do Drive da aula do Meet, sabe? E aí o senhor pode colocar no Siga. É indiferente, eu posto lá no YouTube, no meu e-mail lá, e aí eu mando o link no Siga também. Então vamos ver. A princípio funcionou bem o ano passado, né? Tranquilo. Vou tentar esse aí também. Estão enxergando aí a regra de arredondamento, numeração decimal? Sim. Sim, tá ok. Eu não sei se eu já não trabalhei com vocês isso. Às vezes tem disciplinas, por exemplo, de estatística, eu acho que eu trabalho isso, se eu não me engano, por causa dos percentuais, que às vezes é importante ter esse critério de arredondamento. Então, mas vai ser rápido aqui. A regra de arredondamento da numeração decimal, segundo a norma da BNT, né? Eu vou fazer uma leitura aqui. Sempre que trabalharmos com valores, possuímos muitas dúvidas quando se tem um valor com 3 algarismos decimais e precisamos arredondar para 2. Aqui fez umas... Na verdade, arredondar na casa que vocês quiserem, né? Se tem 10 números, porque arredondar em 7, se tem 10 números depois da casa, né? Você tem que saber como fazer esse critério de arredondamento, né? E quem regulamentou isso aí foi essa norma brasileira 5891 de 77, ela dispõe sobre a regra de arredondamento da numeração decimal e ensina como fazer isso. Então, aqui tem algumas regrinhas, ó. Quando o algarismo imediatamente ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último a ser conservado permanecerá sem modificação. Por exemplo, aqui, ó, eu quero 1,3333, arredondar a primeira decimal. Então, ó, como usar uma casa depois da vírgula, ele está querendo, ó, como eu quero parar aqui, e esse número que vem logo aqui, ele é menor do que 5, eu deixo 1,3. Então, arredondei 2 casas depois, por quê? Porque esse número, logo após essa casa, ele é menor do que 5. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, que é o que aconteceu com esse número aqui, ó. Ele é inferior a 5, ele é 3, ó. Então, ele permanece o número que está. Então, 1,3. Fiz o arredondamento aí, 1,3. É isso que ele está dizendo. Então, outro critério. Quando o algarismo imediatamente ao seguinte, ao último algarismo a ser conservado, for superior a 5, ou sendo 5 for seguido de no mínimo um algarismo diferente de 0, né, o último a ser conservado deverá ser aumentado da última unidade. Exemplo, ó, eu quero arredondar aqui uma casa depois da vírgula. Esse número aqui, ó, é 6. Então, eu vou arredondar esse 1,6 para 1,7. Tranquilo. Aqui o mesmo exemplo, ó. 4,85. 0, mas aqui tem um número que vale, né? Então, 5. Ele está, na verdade, ele está mais do que na metade, né? Se fosse 5,000, estaria na metade do arredondamento. Mas aqui, 5,05, ele está um pouquinho fora da metade para cima. Então, por isso, esse número aqui, 5, tendo um algarismo aqui significativo no lado, sem ser 0, ele vai para 4,9. Então, qualquer número que tiver 5
pouquinho mais que 5, na verdade, você quer 5 e pouquinho, então, se fosse simplesmente 5, só que fosse 0, ó, aí tem um outro critério. Eu teria que olhar se é par ou é ímpar, mas é outra regra lá. Então, número, se for superior a 5, ou 5 a um pouquinho mais que 5, já é superior que 5 todo aqui, ó, que vale, ele arredonda para cima. Então, é o segundo critério. Então, inferior a 5 permanece, e superior a 5, ele sobe. Então, essa é a segunda regra. Terceira regra, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser considerado for 5, seguidos de 0, e é isso que eu estou dizendo ali, que eu estava falando antes, dever-se arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo mais próximo. Consequentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, olha, se for ímpar, ele aumentará. Ó, 5,55000. Tudo aqui fechou. Esse aqui é exatamente na metade da coisa. Como esse número aqui é ímpar, então ele vai para 4,6. Agora o outro, ó, por ser ímpar, ele aumenta. O 4,5 aqui vai para 6. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, é o mesmo caso assim, e se for par, ele deve ser conservado, e ele permanecerá sem modificação. Notem aqui que aqui é 500, mesmo exemplo lá, só que o número 8 ele é par. Se ele é par, então ele vai permanecer do jeito que é. Se for ímpar, sobe, se for par, permanece. Se for menor que 5, ele permanece, se for maior que 5, ele aumenta. Então, essa é basicamente os critérios. Olhem aqui o que eu tenho aqui. O valor, quero arredondar todos eles aqui para 2 casas depois da vírgula. Então, ó, nesse caso aqui, 0,342, como o 2 é menor do que 5, e eu quero arredondar para 2 casas depois da vírgula, ele fica 0,34. Nesse caso aqui, como eu quero arredondar para 2 casas depois da vírgula, e o número terceiro é maior do que 5, ele aumenta uma casa. Então, 0,34 vai para 0,35. Nesse caso aqui, 0,34, 5, um número ao lado à direita diferente de 0, ele sobe. É o mesmo caso desse aqui. Então, 0,34, ele vai para 0,35. Nesse caso aqui, como é 5 seguido de zeros para a direita e ele é par, ele permanece. 0,34. Nesse caso aqui, como 2 é menor do que 5, e fica 0,33. Nesse caso, é maior do que 5, vai para 0,34. Nesse caso, 5 com um número diferente de 0 é maior que 5, então ele arredonda para 0,34. Nesse caso aqui, 0,3350, seguido de 0 depois do 5. E ele é ímpar aqui, ó. 3 é ímpar, ele sobe uma casa, então 0,34. Se fosse par, né, ele permaneceria, como nesse caso aqui, ó. 0,3450, ele era par, ficou 0,34. 0,3350 ficou 0,34. Note que no critério de arredondamento, isso aqui são os mesmos números, na segunda casa depois da vírgula. Mesmo caso aqui, ó. 0,3050, aqui é 50, ele 0 é par, então permanece 0,30. E aqui é a mesma coisa, como é ímpar, foi para 0,32. Então, são exemplos, as 4 regras de arredondamento seguindo as normas da BNT. Então, aqui tem alguns exercícios para vocês praticarem aí o arredondamento. Eu estou pedindo para que vocês façam o arredondamento com 3 casas depois da vírgula. Então, façam as operações e façam o arredondamento das casas.
Lembrando que se tiver algum exercício que não tenha 3 casas depois da vírgula, é completo com 0, né? Então, essas duas de raízes aqui, vocês vão provavelmente ter que fazer com a calculadora. Obrigatoriamente, né? Não quer dizer que as outras não possam ser feitas com a calculadora, mas perfeitamente daria para fazer à mão essas outras aqui. Essa aqui já é um pouquinho mais complicada. Talvez se é o cubo aqui, o quadrado aqui ainda tem uma regra que se usa para fazer, mas não precisamos perder tempo nisso, né? Usar a questão do critério do arredondamento mesmo. Dúvida aqui? Perguntas? Não? Posso seguir? Tá tranquilo. Tranquilo. Questão da mudança de base. Também não sei se já não trabalhei com vocês em outra disciplina, mas vai ser muito rápido aqui. Fazer uma leitura inicial aqui, mudança de base. Como já dissemos anteriormente, a maioria dos computadores trabalha na base, né, 2, né, onde, na base beta, aqui ele fala em beta, onde beta é um número inteiro maior ou igual que 2. E é normal escolhido com uma potência de 2. Assim, o mesmo número pode ser representado em mais de uma base. Além disso, sabemos que através da mudança de base é sempre possível determinar a representação em uma nova base. Então, veremos, então, através dos exemplos, como se faz mudança de base. O que eu vou dizer? Tu pode escrever um número em qualquer base. Se quiserem criar códigos em bases diferentes da nossa base. A nossa base é a base 10, né? Então, muito usada, é a base 10. Mas pode ser criada em qualquer base, né? Tanto que os computadores é base 2, ou é 0 ou é 1. Então, é binário, né, que eles chamam, base 2. Então, basicamente, eu vou trabalhar com a mudança de base aí para 10, 2, mas eu posso, e aí vou mostrar um exemplo para vocês, que pode ser mudado para qualquer base que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer um código secreto aí, de numeração, né? Salvar a senha em numérica, mas na base 4, por exemplo. O cara, aí depois tu tem que transformar para a base 10. Então, são coisas nesse sentido, né? Criar códigos diferenciados na base para se trabalhar. No caso aqui, né, eu tenho um binário aqui, 1101 na base 2 para 10, os exemplos que vai aparecer, 0.110 na base 2 para base 10, 13 na base 10 para base 2, 0,75, ele está pedindo para fazer isso, né? 3.8 na base 10 para base 2. Então, vai ter, aparece a solução aqui, né? Como que é feita essa mudança de base aqui, para cada número, né, para base 10? Então, assim, ó, quando eu tenho um número escrito na base binária, aqui é tudo na base 2. Ó. Então, esse elemento aqui é 2 na 0. Esse aqui, o segundo é 2 na 1. O terceiro é 2 na 2. O quarto é 2 na 3. E assim sucessivamente. Se tivesse um ponto, como aquele outro ali, ó, aí seria ponto 2 na menos 1, 2 na menos 2, 2 na menos 3, tudo nesse sentido. O ponto
é exatamente o 2 na 0. Nesse caso aqui, o que está ligado é 1 e o outro está desligado. Então, eu tenho que somar 2 na terceira. Por que 2 na terceira? Porque o 1 aqui é o 2 na terceira. Mais o 2 na segunda. O 2 na 0, como está... 2 na 1, desculpe, está desligado, porque ele é 0, então ele não vai contar, não vai somar nada. Mas esse que é ligado, 2 na 0 é 1. 2 na 0, então vou resolver ainda. 2 na 0. Então, esse número 1101, na verdade, na base 2, ele vai ser 2 na terceira é 8, mais 2 na segunda é 4, mais esse 0 aqui que não vai somar nada. E 2 na 0 é 1. Então, esse número vai representar, no caso, ó, aqui, o 13. Então, esse número binário, quando aparecer em binário, eu começo do início, 2 na 0, 2 na 1, 2 elevado na 0, 2 elevado na 1, 2 elevado na 2, 2 elevado na 3, e assim sucessivamente. Tem que trabalhar na base 2, no caso, né? Isso, exatamente. Para transformar ele na base 10. A mesma coisa, e aí já vou fazer depois a conversão ao contrário, tá? Como que faz a conversão ao contrário. Ei, professor. Mas nesse caso aqui, no segundo exemplo aqui, ó, que ele vai ter o ponto, ó, 0,110. Então, eu tenho que somar, no caso, com 2 na menos 1, 2 na menos 2, 2 na menos 3. No caso, 2 na menos 3, porque aqui é 0, não vai influenciar em nada. Ei, professor. Fala. Ali naquele exemplo da letra A, o que está desligado ali, o 0, só por ele ser 0, então ele já é anulado na hora de fazer a soma dos... Exatamente. Tu pensa em um ligado, como o computador pensa, né? Pensa, o computador, ele tá desligado ou ele tá ligado, é energia, né? Sim, correto. O computador pensa dessa forma. Então, o byte está ligado ou desligado. Ou bit. Já me falhou o termo. Byte são 8 bits. É o bit, na verdade. Ligado e desligado. Né? O que está 1 é ligado. Então, ele pensa dessa forma. Então, nesse caso aqui, eu sempre da direita para a esquerda, certo? O ponto exatamente é o inicial, né? No caso aqui seria 2 na 0, 2 na 1, se fosse para cá, ó, os dois elevados nos números de 0 até onde tiver, e do ponto para cá começa do menos 1, menos 2, menos 3, para a direita do ponto aqui, tu vai transformar ele, né, usando a base, o expoente negativo, desculpa. Dúvida no que eu fiz aqui? Vou fazer o segundo exemplo ali. Ó, mesmo caso aqui, ó. Só que aqui é 0,112. Então, ó, ele começou 2 nesse caso aqui seria, esse aqui seria o desligado, seria o 2 na 0. Como não vale. Então, 2 na 0, não conta, ponto. 2 na menos 1, esse 2 na menos 1. 2 na menos 2, e esse aqui está desligado, 2 na menos 3. Então, 2 na menos 1 é 0,5, né? Aqui é 1 meio. E 2 na menos 2, que é 1 sobre 4, né? 1 quarto, tomando tudo é 0,75. Então, esse número aqui, na base 2, ele é 0,75 na base 10. Então, posso representar dessa forma. Olha, como que eu faço a conversão contrária agora? Aqui vem a questão. 13, vou dividir por 2. 6 vezes 2 dá 12. Sobra... Ó, 13 dividido... Porque, como eu quero transformar para a base 2, vou dividir por 2. Então, 13 dividido por 2 dá 6 vezes. 6 vezes 2 dá 12, sobra 1. Certo.
Esse 6 dividido por 12 dá 3 vezes 6, sobra 0. Esse 3 dividido por 2 dá uma vez, sobra 1. E esse 1. E aí eu reescrevo ele daqui para lá. Ó, o 1 daqui, depois o 1 daqui, depois o 0, depois o 1 final. Que é a mesma relação lá no inicial que nós fizemos a transformação. Né? O 13 na base 10, transformei para 11,01 na base 2. Isso eu posso fazer para qualquer base. A forma como eu faço para divisão é em qualquer base. Se eu quisesse dividir isso aqui em base 3, eu dividiria por 3 e cada elemento deste ia ser transformado num número que sobra aqui. Certo? Vamos... Logo eu já mostro uma outra... Olha, 0,75 é um pouquinho diferente aqui. Na parte decimal. Quando se tem uma parte inteira e uma parte decimal, se transforma a primeira parte inteira, depois a parte decimal, para não se perder. Nesse caso aqui, ó, 0,75. Né? Foi o que nós fizemos antes ali, ó. 0,75, chegamos em 0 ponto. Então, ó, como é 0,75, essa parte aqui é 0, no final já tem 0. Então, só vou pegar o 0,75. Vezes 2 dá 1,50. Esse 1, parte inteira, né? Pego o resto, 0,50. 0,50 vezes 2 dá 1. Pego a parte inteira, sobra 0. 0 vezes 2 dá 0. Então, nesse caso aqui, ó, a transformação do 0,75, né, ficou exatamente como está aqui, ó, 0, que é a parte inteira, ponto 110. Então, 0,75 na base 10 é igual a 0,110 na base 2. Então, como tinha uma parte inteira era nula, então só essa parte nem precisou fazer. Ó, nesse caso aqui, ó, tem 3,8, né, para transformar na base 2. Então, nesse caso, o procedimento é transformar a parte inteira seguindo o item, né, C lá, que nos fornece 3 na 10 é igual a 11. Por que igual a 11? Por quê? Porque 2 na 0 é 1, mais 2 na 1 é 2. Então, 2 mais 1 dá 3. Vamos pegar aqui. Vou pegar o 3 aqui, só para a parte inteira primeiro. 3. Vou dividir por 2, dá uma vez, e sobra 1. Ó, aqui, sobrou 1 e 1. Eu escrevo daqui para lá, 11. Se eu tenho 11 em decimal, isso aqui é 2 na 0, mais 2 na 1. 2 na 0 é 1, e 2 na 1 é 2. Então, 1 mais 2 voltou 3 lá, e chegou na transformação. A parte inteira, então, é 11. Né? Mas preciso transformar a parte decimal. Então, 0,8 vezes 2 dá 1,6. Sobra 1. 1, né? Tira o 0,6. 0,6 vezes 2 dá 1,2. Dá 1. Né? 0,2 vezes 2 dá 0,4. Né? Dá 0, então. 0,4 vezes 2 dá 0,8. Nota que 0,8 vezes 2 vai voltar no 1,6 de novo. E isso vai começar a se repetir. Então, esse número, esse 0,8, ele é um número infinito lá. Vamos dizer que é uma dízima, ele não tem como transformar. Por quê? Porque isso aqui vai ser definir infinitamente. Isso aqui vai se repetir, ó, 11, 0, 0, 0, e sim vai seguir sempre. Então, eu posso dizer, e aí vem, deixa eu, acho que diz mais adiante ali. Logo, 3,8 na 10 é 11.1100, 11.00. Note que tem uma infinitas, né? Porque ele gera uma... Portanto, o número 3,8 na 10 não tem representação exata na base 2.
Esse exemplo ilustra também um caso de erro de arredondamento nos dados. Então, ele guarda, claro que... No exemplo 2.4, mudamos a representação do número na base 10 para a base 2 e vice-versa. O mesmo procedimento pode ser utilizado para a mudança de base 10 para outra base qualquer e vice-versa. Pergunta que surge naturalmente é qual o procedimento para representar o número que está numa base, B1, em uma outra base B2, onde B1 diferente de B2 diferente de 10. Nesse caso, devemos seguir o seguinte procedimento. Inicialmente, representamos o número que está na base B1 na base 10 e seguir o número obtido na base 10 para a base B2. Então, tem que transformar para a base 10 e o número que tu tem, depois da base 10 para aquela base que tu quer. Eu vou dar um exemplo aqui, mas não necessariamente que a gente vai usar, mas, como eu disse, vocês podem transformar qualquer número para qualquer base. Nesse caso aqui, ó, dado um número 12.20 que está na base 10, ele quer representar na base 3. Né? Eu não vou pedir mudança de base para 3, para 4, para outros tipos. Eu vou trabalhar com vocês na base 2 e na base 10. Tá? Então, só para que fique bem claro que vocês podem transformar e existe mudança para qualquer outro tipo de base. Se quiserem criar algumas senhas, algumas coisas para armazenar numa outra base. Se tiver uma senha de um cofre aí, para não ficar exposto. É isso aí. Então, aqui, 12.2, ó, a parte inteira, né? 2 vezes 4 na 0, que é 4 na 0, é aqui a posição 4 na 0, segue a mesma lógica lá, 4 na 0, 4 na 1, 4 na 2, 4. Mais 1 vezes 4 na 1. Então, 4 na 0 é 1, 2 vezes 1 é 2, mais 4 na 1 é 4 vezes 1, então, aqui deu 6. O 12 na base 4 é 6 na base 10. E o 0,20, que é o quebrado, é 2 vezes 4 na menos 1, mais 0 vezes 4 na menos 2, isso dá 0,5. Então, ó, o 12,20 na base 4, ele é 6,5 na base 10. Foi o primeiro passo que foi feito, transformar na base 4 para a base 10. É isso que ele sugere. E depois ele quer transformar para a base 3. Então, dividir ele em 3, ó, 6, a parte inteira primeiro. 6 dividido por 3, deu 0 e sobrou 2. Então, a parte inteira, 6 é 20. Na base 3 é 20. E a parte quebrada, 0,5 vezes 3 deu 1,5. Né? 0,5 deu 1,5. Nota que é uma dízima também, ó. Então, ele vai ficar sempre 0,5. Então, logo, 6,5 na base 10 é 20,11111, uma dízima na base 3. Né? Ou seja, o 12,20 na base 4, que ele tinha dado, é um número 20,111 numa dízima periódica na base 3. Né? Então, ele transforma em qualquer base que eu quiser transformar, né? Sabendo que a gente trabalha só na base 10 e os computadores mais usados na base 2. Mas se pode transformar em qualquer base. E é assim que se trabalha com transformação de bases numéricas aí. E aí apareceu aí uns exercícios para vocês fazerem, que é, considerando os seguintes números na base 10, transformar eles para a base 2. E o outro aparece uns números na base 2 e quero que transforme para a base 10. Certo? Alguma dúvida nessas transformações aí? Perguntas? Esse é só treinando mesmo. É claro, é bem tranquilo ali. Vocês vão dar uma lida aí, olhada de novo e é tranquilo. É isso? Ok. Eu não coloquei a presença hoje, mas é tranquilo, todos vão. Qualquer coisa pode me chamar ali no... Eu vou
provavelmente daqui a um pouquinho o Google Meet me manda a gravação e eu vou gerar lá e vou salvar no... Mando o link para vocês, se quiserem olhar de novo. Tranquilo? Tranquilo. É que eu cheguei atrasado. Que hora que vai começar a aula? Igual o semestre passado, 7h15, por aí, 7h30? Eu acho que 7h30, tá? Tá. Isso, pra mim fica beleza. Não, é tranquilo. Tá bem, então. 7h30 eu vou, provavelmente eu mando o link, depende dos dias eu mando, se for na hora, às vezes, vou tentar ser mais organizado. E agora nós vamos ter 2 disciplinas com o senhor. Ah, é? Não, mas Financeira. se o senhor não mudar de sala, dá para o senhor deixar fixado o link da aula lá no grupo. Né? Bota como descrição do grupo lá. Eu não sei como é que fica essa questão da gravação, daí. Tá, mas eu vou ver. Mas eu não vou gerar o link, para mim é o de menos. Ah, tá, não. Esse aí, para mim, é de menos, porque eu vou ali na minha agenda e marco a aula e ele gera automaticamente. Então, esse aí é o de menos. É só porque eu fui preocupado com a questão da gravação, né? Alguma pergunta? Vou interromper a gravação.